Paz, Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre se você confessar. E vamos usar Romanos 10, versículo 9 e o versículo 10 também, que diz o seguinte: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Sabe, é bastante interessante quando lemos esse versículo e nós nos lembramos automaticamente daquela frase de Cristo: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quando nós paramos para refletir e analisar essa fala de Cristo, nós olhamos o seguinte: quer dizer que se eu revelar, se eu falar, se eu confessar que eu sirvo a Cristo aqui, eu serei justificado, serei perdoado, serei salvo. Mas isso vai além do que só esse pensamento. Vai além porque isso envolve também a questão do modo de viver. Sabe, às vezes nós queremos confessar a Cristo, mas não viver como Cristo viveu. Às vezes nós queremos apenas viver um evangelho que só vive da boca para fora. Às vezes queremos viver um evangelho onde nós não devemos adaptar ao evangelho, mas o evangelho deve se adaptar a nós. Sabe, eu já vi muitas vezes pessoas fazerem algo totalmente contrário ao evangelho e dizerem que aquilo é coisa passada e que um novo evangelho permite ela fazer aquilo. E quando eu paro para analisar e eu olho de certa forma e vejo para essas pessoas tentando quebrar o evangelho para criar o seu próprio falso evangelho, eu me deparo com a seguinte situação de que devemos confessar ao Cristo verdadeiro. Porque hoje em dia muitas são as teorias de que sobre Cristo, sobre a afeição de Cristo, sobre várias coisas de Cristo. Mas alguns até dizem que Cristo não morreu e não ressuscitou dentre os mortos, apenas o corpo foi roubado. Mas e se dizem cristãs essas pessoas, mas quando eu me deparo com o que a palavra diz, que a palavra diz que todo aquele que confessar, se você confessar, você será perdoado. Tá dizendo, ó, você tem que acreditar. Aí quando eu era pequeno e eu assisti um desenho do Natal e naquela época, quando você é pequeno, você acredita em Papai Noel e um dos personagens do desenho ele disse o seguinte: para você ver a magia acontecer, você precisa primeiro acreditar. E criança é levada por isso, mas mais pra frente, quando eu vim assistir esse filme, esse mesmo desenho, esse mesmo filme com meu irmão, eu agora já crescido fui assistir com ele, eu parei pra analisar e eu disse, caramba, às vezes a gente acredita em tanta coisa falsa, a gente acredita às vezes que uma pessoa pode ter feito algo, só que a gente sabe, por exemplo, uma pessoa que você conhece perfeitamente o feitio dela, mas alguém consegue corromper sua mente e você dizer que aquela pessoa, sei lá, roubou. E você olhar para aquela pessoa e dizer, olha, você roubou, eu não confio mais em você. Quando nós fazemos isso, nós estamos automaticamente negando o que conhecemos daquela pessoa. E às vezes nós queremos fazer isso com Cristo. Às vezes todas as evidências estão na nossa frente. Toda a Bíblia está ali na nossa frente. Mas quando nós olhamos, às vezes nós queremos fechar os nossos olhos, queremos tampar os nossos ouvidos para ouvir somente aquilo que nos agrada. Mas é aí onde começa uma das grandes lutas entre o espírito e a carne, que é a milícia entre a carne e o espírito. A carne dizendo faça suas vontades, enquanto o espírito diz, olha, você reflete a imagem de Cristo aqui no mundo. Você é exemplo em tudo, como uma vez num devocional eu disse. Nós somos exemplo em tudo. Nós somos exemplo em tudo, até na nossa questão de andar, na nossa questão de vestir, no nosso porte, nas nossas conversas. Uma vez eu me deparei com um familiar que eu nunca mais havia visto. Da última vez que eu a vi, eu tinha uns por volta de 6 7 8 anos. E há um tempo atrás, quando eu tinha 12 13 anos, eu a reencontrei. E eu conversando, e eu disse, ah, tá bem, tô. E ela disse, tu é crente, né? Eu disse, sou. E ela disse, é, eu percebi. E aquilo ali, eu levei aquilo ali pra casa, como se diz. Eu levei aquilo ali dentro do meu coração, porque eu parei e pensei, como? Eu, sem falar nada, alguém pode me reconhecer. E aí eu me deparo também com um texto em que Pedro andando antes de negar Jesus pelas 3 vezes, a mulher diz, olha, eu acho que tu é servo de Cristo, mas ela reconhecia pelo porte de andar, pelo porte de tudo, além dela já tê-la vista. Como por exemplo, uma vez o profeta passando, a mulher disse, olha, eu acho que aquele homem que vem ali é um santo homem de Deus. E o marido dela disse, por que você acha isso? Ela disse, olha, passa aqui
toda vez do mesmo jeito. E ela começa explicando. E, querendo ou não, nós também refletimos isso na atualidade. Nós refletimos o exemplo de Cristo aqui na Terra. Às vezes nós queremos viver do nosso jeito, das nossas maneiras, com as nossas regras. Mas ao mesmo tempo que queremos viver do nosso jeito, nós olhamos para o lado, olhamos para a cruz e vemos ali o maior exemplo do mundo, que é o que deve ser seguido. Uma vez, e eu vou falar muitas experiências minhas, porque graças a Deus, Deus tem me proporcionado viver muitas coisas. Mas uma vez, eu, assim, eu era pequeno lá naquelas salas dominicais, do domingo de manhã, nas escolas dominicais, e naquele dia, a tia, que a gente chamava de tia, ela tava lá e ela disse, olha, todo mundo aqui, quem tiver um livramento para falar, pode contar aqui. E eu lembro que um garoto, ele disse o seguinte, eu tenho livramento, um homem me deu uma carona. O irmão aqui da igreja me deu uma carona e ela disse, pare de brincadeira, que isso aqui não é brincadeira, isso aqui é sério. E eu olhei assim e eu disse, o menino brincando. Só que depois do tempo que eu amadureci, Cristo me trouxe essa memória e eu olhei, lembrei de toda essa situação. Eu disse, olha, realmente devemos dar graça em tudo, porque refletimos a imagem de Cristo. Por acaso Cristo não agradeceu? Por acaso Cristo não era grato às coisas? Por acaso Cristo saiu humilhando, desprezando todo mundo? Não. Ele agradecia por tudo. Ele vinha e dizia, pai, muito obrigado pelo alimento. Quando ele repartia o pão, eu acho bastante interessante, porque quando ele vai fazer a multiplicação dos pães, ele não sai logo partindo dele primeiro ora, agradece e começa a repartir. E às vezes nós queremos viver nesse estado de não agradecer, apenas viver. Queremos viver no estado em que não queremos confessar, queremos apenas viver o nosso momento. Quantas vezes nós estamos no nosso período de crise, às vezes passando por uma crise financeira, passando por algo parecido, nós pegamos, olhamos e dizemos o seguinte: Ah, Senhor, me ajude, eu prometo que agora serei mais firme na igreja. Prometo que agora irei dizimar quando o Senhor me abençoar. E o Senhor abençoa, mas há um momento que saímos daquela crise, saímos daquele problema. Muitas vezes esquecemos de quem nos tirou de lá. Uma vez eu escutei a seguinte frase: A bênção sem um abençoador não vale de nada. Quando a gente para meditar nessas palavras, é algo realmente grande. Ele estava dizendo assim, ó, não adianta você ganhar a salvação e não viver com o Salvador. É a mesma coisa que, por exemplo, os Gideão e os 300 ganharam a batalha, mas o povo queria botar ele como rei. Ele disse, olha, não, tem um rei que é maior, porque foi ele que deu a bênção. Eu não fiz nada, foi ele quem guerreou por nós. Quando nós entendemos isso, vemos essa postura de Gideão e a entendemos perfeitamente no nosso dia a dia, nós devemos sim dar graças a Deus e dizer obrigado, Senhor. E viver de acordo com o Evangelho diz, viver de acordo com a vontade de Deus. Porque aqui diz, ó, pois com o coração se crê para a justiça. Crer, fé é crer nas coisas que não se veem. Crer é saber que aquela coisa ainda não existiu, ou então você não tá vendo. Mas você sabe que é firme. É você crer na justiça de Deus. Muita gente, as pessoas disseram, muitas vezes eu já escutei pessoas dizendo, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Mas isso é totalmente contrário. A palavra de Deus não tarda, ela chega no momento exato em que você está desanimando. Ela vem para te reanimar e mostrar que só o Senhor é Deus e que só Ele está ali para te fortalecer. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que devemos ter o caráter de Cristo, devemos buscar mais e mais do Senhor. É que nós entendemos a maravilhosa graça de Deus. Então que Deus abençoe vocês entendam. E quando diz aqui, ó, se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Está dizendo, olha, não adianta você dizer que é cristão e não confessar. Agora, porque como uma vez o próprio Cristo disse, olha, árvore sem frutos não dá em nada. Ele estava dizendo, olha, você é cristão, mas você precisa dar fruto, você precisa dar semente, você precisa dar resultados. É como numa empresa, quando a gente está numa empresa, a gente tem que atingir uma meta de trabalho. Mesma coisa, nós não temos uma meta, mas nós temos que nos esforçar o máximo que podemos para ganhar tudo possível para Cristo. Então que Deus abençoe vocês entendam que não há o que temer, porque Ele salvou você. Crê apenas em Jesus e será salvo. Confesse Ele de coração, não confesse da boca para fora, não viva o evangelho da boca para fora.
Viva um evangelho que te leva realmente para mais perto do Pai. O verdadeiro evangelho que te salva e te liberta de todos os teus pecados, de todos os teus vícios. Então que Deus abençoe vocês, cada um de vocês, e que vocês entendam que não há ninguém melhor do que Cristo para vocês verem junto. E lembrem, a bênção sem o abençoador não vale de nada. Então que Deus abençoe vocês e até amanhã. Conhecer a Cristo, desejar segui-lo até o fim, confessar seu nome. Eu não posso me calar e assumir as consequências desse amor. Seja onde for, me entregar como ele se entregou, mártir do amor.